Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras. O Evangelho de Jesus em uma visão espírita. O Evangelho de Jesus, o pão que nos alimenta e nos sustenta. Inscreva-se em nosso canal, divulgue para os seus amigos e ajude-nos a fazer um mundo melhor. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. O Evangelho de Jesus a serviço do amor. Para iniciarmos nossa conversa de hoje, vamos fazer então a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Grande contribuição de Francisco Cândido Xavier e ele, o seu tutor espiritual e o nosso instrutor espiritual, Emmanuel. Emmanuel sempre tendo um carinho e um cuidado para conosco através de belas páginas dessas obras complementares. Muitas vezes, para nós, é difícil compreender o que Jesus está dizendo. Jesus usava de simbolismos fortes, Jesus usava de muitos costumes e tradições dos hebreus. Então, isso faz da Bíblia um livro de difícil entendimento para quem não conhece os costumes, as tradições, as superstições, as crendices, mas principalmente a religiosidade à época do Cristo. A mitologia, os ídolos de mármore e de pedra, as leis transitórias de Moisés, aquelas às quais Jesus modificou o fundo e a forma. Então, Emmanuel, ele nos traz sempre o esclarecimento consolador. Ele traz sempre
uma interpretação mais acessível para que todos nós possamos saciar a nossa sede nessa fonte inesgotável chamada sabedoria divina. Se somos filhos de Deus, se somos filhos do Altíssimo, se somos todos rebanhos, se somos todos ovelhas de um mesmo rebanho, seguindo as orientações do pastor, é pela sua voz, é pelas suas orientações que nós prosseguimos a nossa caminhada. A nossa lição de hoje, 51, no solo do Espírito. E Emmanuel vai retirar do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 8, que diz assim: E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ele está se referindo à parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. É essa a colocação de Emmanuel. Ele está falando da parte final da parábola do semeador, conhecida de todos nós, a chamada parábola das parábolas. Então ele começa assim: referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Lembremos-nos de que no campo da vida é assim como a terra comum. Sim, Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não nos fez igual a Ele, nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos em nós inatas todas as virtudes divinas: inteligência, bondade, justiça, paciência, tolerância, piedade, amor, perdão, entre outros. Se nós somos esse terreno, é de acordo com o nosso cuidado com esse solo e com a semente que será a nossa produção. A nossa produção nada mais é do que, se hoje nós estamos colhendo o que semeamos ontem, então a semeadura de hoje, ciente e consciente, é o que diz o nosso futuro. Hoje nós temos a consciência do que será o nosso futuro de acordo com o que nós hoje estamos plantando. Sim, é uma caminhada, é uma jornada evolutiva. A semente passa por vários processos desde que é lançada ao solo. E como nós estamos nos portando? É o que Emmanuel vai nos dizer. Ele diz assim, sempre lembrando, onde se diz homens, ele está se referindo ao reino hominal, não homens como sexo macho e fêmea. Está dizendo-se, assim como temos o reino mineral, como temos o reino vegetal, como temos o reino animal, hominal. Então, homens aqui nesta colocação refere-se à humanidade, aos espíritos encarnados numa forma humana. Ele diz assim, que nesta terra comum, então encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de vários tipos. No planeta Terra, de provas e expiações, o terreno é um só? Será que é esse que ele está dizendo? Nós vamos ver, a parábola do semeador, ela é bem clara. Homens calhaus. Que seriam esses homens calhaus? Calhaus é pedregulho, pedaços de pedra, restos de pedra. É terreno pedregoso. Então, existem espíritos encarnados, existem pessoas que são pedras de sentimentos, de emoções, que nada produzem.
Tem sim utilidade. As pedras são úteis, servem para sedimentar ruas, servem para alicerce de construções de bases sólidas para edificação de casas, de lares, de prédios, onde precisam dessa fortaleza que é. Mas nós, seres racionais, nós, filhos de Deus, filhos do amor, como nos ensina o evangelista João, por que ainda temos esse coração de pedra? Por que ainda ser esse terreno pedregoso que, ao invés de facilitar, dificulta? Ao invés de amenizar, causa dores e sofrimentos, tornando muitas vezes um terreno inútil. Existem homens espinheiros. O espinho, sim, serve de proteção, serve para que nós nos aproximemos com muita precaução e cuidado onde este reino vegetal está. Assim seremos nós, os homens espinheiros, onde ninguém se aproxima, ou aqueles que se aproximam, nós ferimos, deixamos cicatrizes, causamos medo, causamos o distanciamento. As pedras são frias, gélidas. O espinho causa medo, terror, afasta, segrega. Sim, é um excesso para muitos são. Muitas vezes as dores, sofrimentos, frustrações e decepções fazem com que muitos de nós nos tornemos espinheiros, por não aprendermos a lidar com as dificuldades, porque nós não aprendemos a lidar com os reveses que a vida nos oferece como aprendizado, nós vamos nos tornando essas criaturas espinheiros, afastando todos aqueles que de nós simpatizam, ainda que tenhamos flores. Homens milhafres. Milhafres são aves de rapinas. Homens, seres humanos, espíritos agindo como aves de rapina, esperando as dificuldades, muitas vezes olhando os acontecimentos à distância, se aproveitando muitas vezes das situações dos desvalidos, dos ignorantes, dos necessitados, dos assistidos, dos tutelados. A ave de rapina se aproveita de insetos, de animais pequenos, daqueles muitas vezes desavisados, dos incautos, dos imprevidentes, dos invigilantes. E existem espíritos que ainda querem tirar vantagem, ainda querem manter mordomias e privilégios, à custa, muitas vezes, de suor e lágrimas, sangue até mesmo dos irmãos de companheiros. Temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou, e não sermos aves de rapinas, esses homens milhafres que ele está se referindo, aproveitando-se da necessidade e da ignorância do outro para poder aurir vantagens. Homens parasitas, que nada fazem, espíritos que estão aqui para ser servidos, espíritos que aqui caminham simplesmente querendo usar a energia dos outros, a força, o magnetismo, querendo aqui manter privilégio, querendo aqui estar numa condição de férias. Aqueles que muitas vezes pensam que a reencarnação é simplesmente um período de descanso, como se estivessem em um spa, em uma colônia de férias para se divertir, como se não tivessem nenhum outro comprometimento. O parasita, ele se aproveita de uma forma simbiótica, alimenta-se dos restos de alimento do outro, usa a seiva, o sangue, a energia do outro para sobreviver. Causa, às vezes mesmo, enfermidades, doenças, que precisam sempre de medicação
precisam, às vezes, de repouso, precisam, às vezes, de um diagnóstico mais completo para o seu perfeito refazimento. Existem, sim, pessoas parasitas, existem, sim, seres parasitas, e existem espíritos parasitas, que não trabalham, que não produzem, que não vivem, apenas existem, que causam dificuldades, tormentos e aflições às outras criaturas. Homens charcos. O charco é o lodo, é o barro, é aquele lugar muitas vezes fétido, é aquele lugar muitas vezes ali de imundície. É como se fosse um aterro sanitário ou um depósito de lixo. O charco, porque contém de uma forma ou de outra uma água, ainda que contaminada, uma água, ainda que não seja de uma forma saudável para ser consumida. São as pessoas que causam o mal, são as pessoas que se comprazem no mal, são as pessoas que prejudicam e muitas vezes intencionalmente aos outros. Aqueles que, porventura, desavisados, invigilantes, por falta de conhecimento, acabam adentrando esse charco, muitas vezes precisam de ajuda, de auxílio, de amparo, de socorro e de refazimento. Existem esses espíritos charcos, imundos, fétidos, que prejudicam, que causam danos e que de todas as criaturas com um pouco de bom senso e conhecimento acabam se afastando. Homens furnas, furna, caverna, buraco, ali muitas vezes o chamado ali esconderijo, sem luz, de dificuldade à visão. Existem espíritos que se acomodam dentro dessa condição, desperdiçam as oportunidades, desperdiçam a sua reencarnação, não aproveitam as condições em que hoje se encontram. Um corpo perfeito, a oportunidade da reencarnação. Nós sabemos que a fila para reencarnar no mundo espiritual, ela é imensa. A espiritualidade tem, no momento, sim, aproveitado todas as oportunidades para fazer com que essa fila diminua. E muitas vezes, esses espíritos furnas, esses homens furnas, vêm aqui e se escondem. Não partem para a iluminação, preferem ficar aí escuros, preferem não serem vistos, preferem que ninguém os enxergue, preferem dificultar a visão daqueles a qual têm a oportunidade de ajudar, de auxiliar e de socorrer. Homens superfícies, aqueles que não oferecem a oportunidade do desenvolvimento da raiz. Na parábola, a semente que é lançada à superfície, os pássaros vêm e delas se alimentam. Tem ainda esta utilidade, está servindo de alimento aos pássaros. Mas e o homem superfície? É aquele que não oferece o terreno para que a raiz da fé, para que a raiz do amor, para que a raiz da caridade e da fraternidade se solidifique. Esses homens superfícies não permite o desenvolvimento, a busca dos nutrientes para o nosso desenvolvimento espiritual, material e também emocional. Esses homens superfície são tão supérfluos, são tão futis na sua existência que causam mais danos e estragos do que benefício e auxílio àqueles que caminham. Os homens superfícies são muito tênues. Os seus valores e os seus princípios não perduram, não oferecem aí a força necessária para a manutenção da vida cotidiana, com todas as suas diversidades e diferenças. Espíritos ainda vazios de compromissos,
de responsabilidade e de sabedoria. Homens obstáculos são aqueles que atrasam o progresso, que atrasam a evolução, que não desenvolvem o amor e ainda atrapalham a vida daqueles que comungam hoje da mesma existência. Homens obstáculos, espíritos obstáculos, no ambiente doméstico é pernicioso, é nocivo. Nos ambientes de trabalho, esses espíritos só causam discórdias, atritos, brigas, causam disenções. Na sociedade, são aqueles que fomentam aí, sim, a anarquia, as guerras, as revoluções, e nós sabemos dos desdobramentos desses sentimentos funestos destas pessoas que, ao invés de ser o caminho, como é Jesus, são os obstáculos. Ao invés de facilitar a caminhada, criam barreiras para que as criaturas possam avançar. São os egoístas, são os orgulhosos, que por não quererem andar, por não quererem progredir, também atrasam a existência daqueles que com eles caminham. Homens venenos são espíritos esses considerados dos mais perigosos. Envenenam sentimentos, emoções, envenenam a fé com superstição, com crendices, com sacrifícios, com oferendas, com mentiras. São venenos que alimentam a maledicência. São aquelas criaturas que aqui nada conseguem oferecer de bom àqueles que caminham. Têm a oportunidade, têm a ajuda, conhecem, sim, mas simplesmente se esquecem dos seus compromissos, dos seus afazeres. Esses homens venenos, como o próprio nome está dizendo, esses espíritos, muitas vezes mutilam os ensinamentos de Jesus, mutilam o Evangelho. Nós que hoje estudamos e que professamos a doutrina espírita, sabemos que esses homens venenos, esses espíritos venenos, no mundo desencarnado, no mundo espiritual, é onde eles mais se proliferam. Com nomes pomposos, com nomes famosos, com nomes de modos a impressionar, eles semeiam aqui verdadeiras crendices. Eles semeiam e fomentam as mentiras aqui e fazendo do que aqueles nossos irmãos invigilantes, imprevidentes, muitas vezes incrédulos, aí ficam a eles oferecendo esse campo fértil. Homens venenos, espíritos venenos, muitas vezes mortais. Afastemo-nos deles com prudência e recomendemos a todos aqueles que busquem a luz do Cristo para poder enxergá-los. Homens palhas, palhas pode acolher. Jesus, dentro da sua lição de simplicidade, quando aqui chegou na manjedoura, ele sim nasceu em um berço de palha, de feno, mas essa mesma palha que serve de aconchego para o descanso, esta mesma palha que serve de alimento, esta mesma palha que pode e é útil, também pode ser perigosa perto do fogo. Se alguém ateia fogo, ela pode causar um estrago violento. Pode ferir, pode matar, pode causar danos catastróficos, dependendo de quem a manipula. Então, esses homens palhas exigem de todos nós muito cuidado. Esses espíritos palhas, nós precisamos ver como eles se portam, porque a linha que separa o bem do mal é muito tênue. E, às vezes, na nossa pressa, na nossa necessidade, nós não nos atentemos para as suas características principais. Homens sorvedores, os que se aproveitam,
aqueles que querem sempre levar vantagem, aqueles que não ajudam, escravizam, aqueles que não educam, manipulam, aqueles que não socorrem, mas simplesmente criam uma dependência, aqueles que não instruem, mas criam, sim, esses caminhos enfermiços, onde não permite às criaturas enxergar a realidade da nossa existência. Escondem o Cristo das criaturas, exatamente por eles terem dificuldades de enxergar. Homens erosões corroem, homens erosões, espíritos erosões corroem, levam muitas vezes terreno fértil, o terreno bom, transformando-o em verdadeiros abismos. Esses homens erosões, eles vão corroendo. Começa com uma simples fissura, com uma pequena abertura, e daqui a pouco está um abismo, está um desfiladeiro, está um desempenhadeiro. Quando se trata de misericórdia divina, quando se trata do amor incondicional de Jesus, esses espíritos erosões estão sempre nos cargos de poder, de autoridade, são formadores de opiniões. E os estragos que eles causam com as suas erosões pessoais, com a sua interpretação errônea do Evangelho, causam muitos malefícios ainda a todos nós. E os homens abismos? Estes separam mesmo os espíritos encarregados de levar o Evangelho e a misericórdia divina. Os espíritos encarregados de esclarecer, de conduzir, de guiar, de orientar, de direcionar. É esses os homens abismos. Aproveitam-se da necessidade, aproveitam-se da ignorância intelectual, espiritual e muitas vezes material para o seu proveito próprio, criando esse abismo entre Deus, o Pai, que é todo amor, que é todo bondade, que é todo justiça, e o Deus que castiga, o Deus que pune, o Deus da guerra, o Deus que mata, o Deus que tem privilegiado. Então, cuidado, é tudo aquilo que nós precisamos ter no solo do Espírito. Que Espírito nós estamos sendo? Que semente nós estamos sendo? Que tipo de terreno nós somos para receber a semente do amor? Se o semeador é Jesus, por que nós teremos que ser o terreno impróprio? Uma árvore boa só pode dar bons frutos, mas uma árvore má jamais vai oferecer o fruto sadio para que possa alimentar. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua, o arado, do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os seus semelhantes. Doutrina espírita é, sim, consoladora e confortadora. A doutrina espírita, ela tem todas as respostas que nós precisamos. Nos mostra de onde viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. A doutrina espírita nos esclarece que muitas vidas nós já tivemos, muitas outras nós teremos. Que as nossas dificuldades, que as nossas aflições hoje é fruto da nossa imprudência, da nossa negligência. Mas a misericórdia divina sempre nos oferece a oportunidade da reparação e da reconciliação. As pessoas, os homens bons, os homens searas, as pessoas, os espíritos encarregados de divulgar o Evangelho de Jesus, são hoje em muito maior número.
é o terreno fértil, sim, aquele que acolhe, que consola, que direciona, que instrui, que mostra a necessidade do perdão para sermos perdoados, que fora da caridade não há salvação, que caridade não é esmola, que não existe privilégio ou preferência da parte de Deus ou de Jesus. Todos nós estamos destinados à luz. Todos nós estamos aqui, temos algo a oferecer, a auxiliar, a amparar. Da mesma forma que precisamos dos nossos irmãos para que possamos continuar a ser o adubo, a água, para aprendermos a combater os insetos, as pragas, para que o terreno fértil seja estendido a todas as criaturas e a todos os corações. Sem erosão, sem abismo, sem cavernas, sem o pedregulho, sem os espinheiros. Não, nós não vamos encontrar isso no mundo de provas e expiações. Mas nós podemos passar, sim, com cicatrizes, com feridas, mas já não mais nos abateremos, pois sabemos que a misericórdia divina zela por cada um de nós. E Jesus é a luz que nos ilumina. Caminhemos durante o dia para enxergarmos melhor os passos do Mestre e seguir a eles, nós vamos encontrar o caminho de casa. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto de que espécie de terreno estamos sendo todos nós. Sim, se existem os terrenos pedregosos, voltando à essência da parábola, se existe a semente que caiu na superfície, a semente ela é sempre boa, é a semente do amor. O semeador é consciente, ele sabe, ele não está exigindo, mas cabe a nós oferecermos o terreno para a germinação dessa semente. Então, se nós um dia já fomos à superfície, outra hora nós seremos o terreno pedregoso. Outra hora nós já fomos o espinheiro. Outra hora nós vamos esperar até quando para sermos o terreno fértil. O semeador saiu a semear. Não falou se foi de manhã, se foi à tarde ou se foi à noite. Eis que o semeador saiu a semear. Não falou se o semeador era novo, se ele era velho, se ele era doente, se ele era proprietário, se ele era redatário, se ele era servo. Ele saiu a semear. Não mostrou nenhuma condição específica. Ou seja, Jesus semeia todos os dias em todos os terrenos. Basta que nós compreendamos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa destinação. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O próximo é o nosso caminho, é o nosso encontro com Cristo e, portanto, com Deus. Sem o próximo, nós não desenvolvemos as virtudes necessárias para que possamos retornar, ainda que como filho pródigos, à casa do Pai. Que Jesus ilumine a nossa caminhada, que possa os auxiliares do Cristo nos oferecer sempre novas oportunidades de amar, servir, perdoar, consolar e acolher. Que possamos fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E que o planeta Terra, hoje de provas e expiações, possa nos receber como mundo regenerado, para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe. E sob a proteção da Mãe Santíssima de Nazaré, caminhemos todos com confiança e fé. Que assim seja. Graças a Deus.
e graças a Jesus.